Vitor, enquanto eu tiro essas folhas secas, você continua revirando a terra dos vasos, por favor? Ah, deixa comigo, tia. Ai, que bom que você pôde ficar pra me ajudar. Ah, que isso. Enquanto o tio estiver doente, a senhora pode contar comigo. Olha só, Maria Rita. Tava lá, largada no canto da sala. Ai, tadinha. Tá fraquinha, fraquinha. Pior que eu. Mas o que aconteceu? Vitor, pega aquela aqui pra mim, por favor. Olha, Betão, eu comprei essas duas plantas no mesmo lugar e no mesmo dia. A terra é boa, adubada. Agora, uma tá bonita, saudável, e a outra toda caidinha, assim, nesse estado lamentável. Eu não sei o que aconteceu. Tia, que lá dentro ela não tinha luz pra se alimentar, né? Mas a planta não tira o alimento dela da terra? Não, as plantas fabricam o seu próprio alimento. Mas sem a luz isso não acontece. Claro. Sem a luz, a planta não faz a fotossíntese. Isso mesmo, tia. Eu sempre pensei que a planta tirava tudo o que ela precisava da terra. Muitas pessoas ainda pensam assim, né, tia? Aliás, durante muito tempo as pessoas acreditavam nisso. A minha professora explicou, demorou muito para os cientistas realmente comprovarem como que acontece a fotossíntese. Antigamente, o pessoal acreditava que as plantas se alimentavam do solo para poder crescer, para poder produzir os açúcares. E depois, só mais tarde, no século XIX, quando alguns cientistas começaram a investigar, eles fizeram diversas experiências, e essas diversas experiências mostraram que, na verdade, não é o solo que faz a planta crescer, que, na realidade, é esse processo da fotossíntese. Então, as plantas, elas têm algumas aberturas na folha, que são pequenos buraquinhos que a gente não consegue ver a olho nu, e por esses buraquinhos na folha entra o gás carbônico, que é um dos gases que estão na atmosfera, no ar que a gente respira. Então, esse gás carbônico, ele entra por esses buraquinhos, e dentro da folha, ele vai entrar dentro de um processo que vai produzir o açúcar. Então, pega o gás carbônico, junto com a água que está no solo, junto também com a luz que ela precisa para crescer, e tudo isso, então, vai ser transformado em açúcar. Então, esse açúcar a planta vai usar para crescer. Então, depois esses açúcares ficam acumulados nas plantas, e nas plantas que a gente se alimenta, como, por exemplo, o milho, a soja, a gente acaba comendo esses açúcares depois que ela produz. Então, é por isso que as plantas são chamadas de seres autotróficos, porque elas conseguem produzir o próprio alimento através desse processo. Minha professora falou que é muito fácil comprovar a fotossíntese. Eu até fiz um teste aqui em casa, querem ver? Eu quero. Comigo. Olha só, eu coloquei um punhado de plantas aquáticas dentro desse frasco com água. Daí eu coloquei uma luz bem forte em cima deles. Olha só a quantidade de bolinhas de ar que apareceram. Eu tô vendo, Vitor, as bolhas saindo das plantas. São bolinhas de oxigênio que foi produzido pela fotossíntese. Exatamente. A planta transformou água e gás carbônico em alimento e oxigênio. E para isso usou a energia luminosa do sol. Quanto mais intensa for a luz, mais fotossíntese acontece. Por isso que as plantas são os pulmões da Terra, porque elas retiram o CO2 do ar e devolvem o O2 que a gente usa para respirar. Isso mesmo, tia. Se ainda hoje existe bastante oxigênio na atmosfera, isso se deve aos primeiros seres terrestres capazes de produzir a fotossíntese. Como assim? Tio, foram esses seres que transformaram a atmosfera primitiva do nosso planeta nesse ambiente que vemos atualmente. Ainda hoje, 3/4 do oxigênio da Terra são produzidos por algas microscópicas que vivem no mar. O tal do fitoplâncton. Eu já vi imagem disso na TV. Eu nunca pensei que a fotossíntese fosse tão importante para a vida na Terra. A vida na Terra depende da energia do Sol. E a fotossíntese é o único processo que consegue transformar essa energia em alimento. Então agora dá para perceber a importância da fotossíntese para a nossa vida aqui na Terra, né? Mas, Vitor, a fotossíntese só acontece nas folhas? Não, nas folhas e nas células que contêm a clorofila. Essa foi a parte mais bacana da aula. O professor Gregório mostrou uma célula pra gente no microscópio. Mas antes a gente foi coletar o material. Então, pessoal, essa aqui é a Virísia gigantea. Ela é uma bromélia, é da família do abacaxi, é uma planta ornamental, como vocês veem, muito bonita. E ela está muito saudável, está muito verde. Obviamente, ela está fazendo fotossíntese, como a professora falou para vocês. Então, vamos ver onde ela faz a fotossíntese. Então, um candidato vem aqui e corta uma folha e a gente vai estudar essa folha ao microscópio. A gente pega uma lâmina de barbear comum, vai tirar um pedacinho um pouco menor. Aí, em seguida, a gente vai fazer os cortes em água. Tem que fazer sempre com água e não pode desidratar, porque a gente vai fazer um corte
com mais ou menos 20 ou 30 milésimos de milímetro. É muito, muito fino. Agora eu vou colocar esse papel para dar um pouco mais de contraste e a gente poder enxergar os cortes. Agora vamos pegar uma lâmina e a gente vai escolher os cortes que ficaram mais finos, ó. É pela cor, professor, que você escolhe os mais finos? Isso, os que são mais clarinhos são os cortes que estão mais transparentes, portanto são os mais finos. Pegar. Aí coloca a lâmina na beiradinha aqui, ó. E devagarzinho solta, ó. Aí você consegue não ficar nenhuma bolinha. Vamos examinar esta, que ficou muito boa, com 4 cortes bem finos. Tá bem? Vamos ver ao microscópio. Então vejam, a gente tem aqui um corte histológico transversal da folha, tem aqui a epiderme, tem esse tecido incolor, que não faz fotossíntese, e essas áreas todas em verde. Então vamos mexer um pouquinho no foco e ampliar um pouquinho mais. Vocês podem perceber aqui que nem todas as células são verdes, né? Existem células que não fazem fotossíntese. E se a gente olhar bem, é dentro das células que existem as estruturas verdes, que são os cloroplastos. E se a gente olhar num momento maior ainda, olha, a gente vai perceber que quem é verde, olha, são os cloroplastos. São eles que fazem a fotossíntese, só eles. Foi muito bacana ver a planta inteira no jardim e depois as células da folha no microscópio. Dá pra ver com detalhes as células que contêm a clorofila, que dá essa coloração verde pra planta. Ah, eu tô enganada ou você tá muito empolgado com a biologia? Ah, tia, eu tô pensando mesmo em seguir carreira, sabe? Tem muita coisa ainda pra pesquisar, pra se estudar, sabe? Que tal a gente começar tratando dessa plantinha aqui? Bom, acho que se deixar ela aqui fora e cuidar bastante dela, é capaz que ela se recupere, né? Vamos falar em recuperação? Eu posso saber o que o senhor tá fazendo aqui fora? É que eu tô cansado de ficar deitado. Não, deveria estar deitado. Foi recomendação do médico, Betão. Eu já tô o dia inteiro deitado, tô morrendo de dor de cabeça. Aqui fora o senhor tá pegando friagem, tia. Já tem que cuidar do nosso filhote. Já tô deitado até as portas do dia lá, tô com dor de cabeça de tanto.